Temos agora uma entrevista exclusiva marcada por nossa analista Basília Rodrigues. O Bastidores CNN recebe agora o assessor especial de Lula para assuntos internacionais, Celso Amorim, que esteve recentemente na Venezuela, conversou com os dois lados, tanto com Gonçalves como com Maduro. E a Basília Rodrigues está ao lado de Celso Amorim e vai iniciar essa entrevista. Muito obrigado pela participação, secretário, e muito obrigado pela entrevista, Basília Rodrigues. A primeira pergunta é contigo. Oi, Uribe, todo mundo está com vocês aí no Bastidores CNN. Obrigada, ministro, por receber a gente, ex-chanceler do governo brasileiro, atualmente assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim. A gente está desde cedo aqui procurando esse espaço na agenda. Ele, felizmente, nos atendeu, por isso que agora, ao vivo aqui, direto para a CNN Brasil, de dentro do gabinete de Celso Amorim, a pergunta que todo mundo quer saber. Ministro, o Brasil vai reconhecer a vitória de Nicolás Maduro ou de Edmundo Gonzalez nas eleições na Venezuela? Eu acho que a questão é um pouco mais complexa, na realidade, porque o Nicolás Maduro é o cômputo geral que foi oferecido, mas não houve a entrega das atas, que era um elemento essencial. Eu mesmo estive com ele, perguntei a ele, ele disse que seria nos próximos dias. O conceito de próximos dias pode ser um pouquinho flexível, não sei, mas até agora não há atas, então seria difícil fazer um reconhecimento. Por outro lado, também os dados, tanto quanto eu saiba, são não oficiais. Quem tem que proclamar esse resultado era o CNE e não o Departamento de Estado. Então, eu acho que nós temos que ir com calma. O nosso objetivo principal é a paz social na Venezuela, naturalmente o respeito também ao ordenamento político. Muito importante, o presidente Lula está em contato também com o presidente do México, López Obrador, e com o presidente Petro da Colômbia. São 3 países latino-americanos diretamente interessados nessa questão. Essa é uma questão que, embora a gente não queira fazer uma interferência de modo algum, que seria incompatível com as nossas doutrinas, mas, ao mesmo tempo, é um assunto que interessa a América Latina. Então, eu acho que trabalhar com esses 2 outros países é muito importante e manter o contato com as forças políticas e buscar uma solução que seja a mais correta. E qual o tamanho da calma ou da tolerância, a paciência do Brasil em esperar estas atas eleitorais da Venezuela? Porque, nesse meio tempo, o Maduro já pediu para conversar com o presidente Lula. Então, quando isso vai acontecer? A gente pode dizer daqui 2 dias, 1 semana? Qual o tamanho da espera? Não sei dizer, e não sei dizer nem como será, porque como está havendo também essa conversa entre os 3 presidentes, pode ser que se chegue a uma formulação diferente. É importante conversar com o presidente Maduro, é importante conversar com a oposição também, para chegarmos a uma conclusão que seja a mais positiva para o povo venezuelano. Veja bem, em qualquer hipótese, o presidente Maduro é quem está no poder e que estará no poder nos próximos 6 meses quase, porque a transição lá é muito ampla, um período muito grande. Então, eu acho que nós temos que conversar, encontrar uma solução pacífica, conversar com o próprio CNE, conversar com os outros atores e ter uma noção mais clara do que aconteceu, porque a verdade é que até hoje nós não temos essa visão clara, porque as atas não foram distribuídas, conforme se esperava que fosse, não foram distribuídas. Por outro lado, também, os dados da oposição são dados informais, alguns deles baseados até em mecanismos de contagem rápida, exit polls, como eles chamam, quer dizer, boca de urna, né? Então, é uma coisa que teria que ser mais bem estudada, mais bem averiguada, e eu repito, manter a paz social na Venezuela para nós. A Venezuela é uma sociedade muito dividida há muito tempo. Nós temos trabalhado nisso. Você há de lembrar, criamos o grupo de amigos da Venezuela. Eu não sei se vai fazer a mesma coisa agora, mas tem que ter alguma coisa parecida com isso que permita que se chegue a uma paz social. É isso que o Brasil procura fazer e
tido uma visão muito parecida com a do México e a da Colômbia, que são países também diretamente interessados, né, em resolver pacificamente essa situação. Acho que as interferências extra-regionais, quando eu digo extra-regionais, incluo o hemisfério. Eu não quero, acho que isso é uma coisa latino-americana, que os latino-americanos têm que procurar resolver. Quando o senhor fala em hipóteses, né? Todas as hipóteses estão abertas. O Brasil pode ou não reconhecer a vitória de Maduro, pode seguir os caminhos dos Estados Unidos, por exemplo, e acabar reconhecendo a vitória do outro lado, do Edmundo Gonzalez? Eu acho difícil que o Brasil vá seguir o caminho dos Estados Unidos. Eu acho que um estudo mais próximo, não sei exatamente como, o nosso chanceler Mauro Vieira também está muito ativo nessas conversas. Eu acho que essas conversas podem nos indicar o caminho certo para encontrar a solução. Agora, nós não vamos seguir automaticamente. Há muito tempo o Brasil já abandonou a política do alinhamento automático com quem quer que seja. Ministro, a gente tem pergunta também no estúdio da CNN Brasil. A gente está ao vivo agora no Bastidores. Uribe, você pode fazer a pergunta que eu repasso aqui para o ministro, e a gente chama de ministro, né, pela liturgia aqui de estar frente a frente com o ex-chanceler e pela posição super importante que o senhor tem nos assuntos internacionais, nessa agenda política para o Brasil. E no contexto de Venezuela, as perguntas estão todas centradas nisto, mas claro que a gente sempre quer saber do seu olhar sobre o mundo. Uribe? Eu vou pegar daqui. Basília, ministro, o Brasil está esperando a apresentação dessas atas. Essas atas sendo apresentadas e submetidas à Suprema Corte, como já indicou o Nicolás Maduro. Tendo a Suprema Corte indicando lá na frente a vitória do Nicolás Maduro, o Brasil reconhece? Ministro, a Tainá Falcão, do estúdio, pergunta se a Suprema Corte reconhecer a autenticidade dessas atas, reconhecer, então, a vitória do Nicolás Maduro, esse vai ser o caminho adotado pelo Brasil? Eu acho que são muitas hipóteses, né? Eu não sei exatamente o que vai acontecer. Eu sei que o presidente Maduro realmente mandou para a Corte Suprema, que tem uma sala, que eles chamam de sala eleitoral, uma Câmara, né, eleitoral. Agora, eu acho que a conversa nesse momento é o mais importante, porque não interessa um país dividido ao meio, né, com conflitos potenciais muito grandes que já ocorreram. Vamos lembrar, embora seja um fato distante, que lá houve efetivamente um golpe de Estado contra o Chávez, né? Então não é uma situação fácil, é uma sociedade muito dividida. Eu acho que a conversa e o diálogo são os melhores caminhos. Tainá, Uribe? Basília, gostaria de perguntar, vou sair um pouquinho do tema, para a situação no Oriente Médio, principalmente depois da morte daquele líder do Hamas. Se o chanceler acompanha com preocupação a possibilidade de uma retaliação do Irã a Israel. O senhor acha que vai ter uma retaliação do Irã a Israel depois da morte do líder do Hamas? Bom, eu acho que o próprio Irã disse que iria retaliar, mas independente, porque hoje em dia tem tanta fake news que a gente não sabe bem o que é verdade ou não. Mas eu acho que foi um fato gravíssimo. O Ranier era um chefe político do Hamas, se eu não me engano até foi eleito primeiro-ministro em algum momento, algum tempo atrás, mas se não foi, de qualquer maneira, era um chefe político, e o assassinato dele num país estrangeiro é muito grave. E além da sua pergunta, eu queria dizer a vocês o seguinte, porque não é que nós sejamos contra Israel nem nada disso, nós somos a favor da paz na região. Agora, nós achamos que o governo Netanyahu, nesse caso, e em outros, tem agido contra o interesse de Israel. Né? Tudo lá tem que ser a busca da convivência entre as populações israelitas e palestinas. Nesse caso, eu acho que é uma questão cujos desdobramentos nós ainda não vimos. A retaliação do Irã será um aspecto, mas provavelmente haverá outros, porque ele era o líder máximo do Hamas.
Se ele merece ou não, isso se criasse uma corte internacional para julgar é outra coisa. Agora, não se pode agir dessa maneira e, sobretudo, com ele no Irã, onde ele estava lá, como estava, aliás, o nosso vice-presidente para a posse do novo presidente do Irã, que, aliás, segundo a própria imprensa diz, é mais moderado. Agora, talvez não interesse aí ao atual governo de Israel ter o presidente moderado no Irã. Então, é uma situação muito complexa. E qual posição o Brasil, ou o próximo passo das atitudes que o Brasil poderá tomar? Já saiu uma nota do Itamaraty condenando o ato que levou à morte do líder do Hamas. O que mais o Brasil poderá fazer? Não, o Brasil, obviamente, tomou uma posição. Eu não sei se o caso será levado para as Nações Unidas ou não. A posição é a que está expressa na nota, e dali você vai tirar ações concretas de votação. O Brasil não vai mandar uma força para... Nem há condições no momento de você mandar uma força ou fazer alguma ação prática lá, numa situação de... O que eu temo ali na região do Oriente Médio é que aquilo é uma espécie de vórtice que vai sugando outras posições e outros países, e envolvendo mais e mais países. É diferente, por exemplo, da situação da Ucrânia, onde também, lamentamos, também é uma guerra, mas você tem uma parte, a outra. É possível, pelo menos conceitualmente, um diálogo. O que eu vejo lá é cada vez mais difícil sequer o diálogo, com quem quer que seja. E eu acho que esse fato foi um fato muito grave e nós temos que estar preparados para enfrentar as consequências desse fato. Tainá, Uribe? Basília, gostaria de perguntar das sanções dos Estados Unidos. Se o chanceler concorda com eventuais novas sanções à Venezuela, já que não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Ministro, para encerrar o capítulo Venezuela e também a nossa entrevista, eu lhe agradecer aqui pelo momento na sua agenda. O que o senhor achou das sanções que foram aplicadas pelos Estados Unidos na Venezuela e esse discurso agora de que estas punições serão ainda mais asseveradas, né? Serão mais agravadas pelos Estados Unidos? Eu acho isso lamentável. Aliás, podia ter mencionado desde o início, é não apenas uma sociedade dividida, mas uma sociedade sob sanções estrangeiras que acirram os ânimos permanentemente. Eu acho que é um erro norte-americano, nós várias vezes já dissemos isso a ele. Nós temos uma relação boa, temos um diálogo corrente, o presidente Lula fala com o presidente Biden, mas nesses casos assim, mais específicos, eu falo também com o assessor de segurança nacional. Para nós, a retirada das sanções teria facilitado muito o transcurso da eleição, assim como a presença da União Europeia, que o presidente Maduro rejeitou, mas rejeitou justamente porque a União Europeia queria participar lá da apuração, enfim, acompanhar a eleição, mas mantendo as sanções como uma guilhotina. Então, essa política de sanções é uma política muito errada que nós condenamos em todos os termos. Isso não é justo, quem mais sofre com isso é o povo venezuelano, não é o Maduro, nem os auxiliares diretos do Maduro, é o povo venezuelano quem mais sofre com essas sanções. E acirra os ânimos de uma maneira desproporcional. O senhor foi à Venezuela acompanhar esse processo eleitoral. Gostaria que o senhor encerrasse aqui a entrevista contando o seu relato, o que o senhor viu por lá. E quando houver a ligação de Maduro para Lula, o que o presidente brasileiro tem a dizer ao presidente venezuelano? Isso deve acontecer antes ou depois da divulgação das atas? Não sei, eu não controlo a agenda do presidente. Eu acho que a expectativa das atas é real, mas se for necessário conversar, sobretudo uma conversa, como eu sugeri e mencionei, é uma hipótese coletiva dos três presidentes, seria muito bom. E pode ser uma conversa também que se estenda à oposição. Eu acho que nós queremos uma situação que permita a paz social na Venezuela. Agora, fico contente de você tocado na questão das sanções, porque enquanto houver sanções, será muito difícil de ter essa paz social. É um grande erro, ainda o reflexo de uma política de arrogância, do big stick,
de que falava o Theodore Roosevelt, que não tem nada a ver com o mundo atual. E eu lamento muito que a União Europeia, por quem a gente tem também um apreço grande, uma relação, como temos pelos Estados Unidos, mas também tem a União Europeia, tenha também embarcado nessa canoa furada. Foi isso que você ouviu na Venezuela? Como? Um país com restrições. Não, eu vejo lá, eu vi a Venezuela, eu não entendi bem a sua pergunta. O que o senhor viu na Venezuela? Eu vi na Venezuela um país com sofrimento, sobretudo um país muito dividido. Curiosamente, no dia da eleição, não vi nada de anormal. Eu saí de carro para ver as coisas, fui visitar depois o presidente Maduro, como depois recebi também o candidato da oposição na Embaixada do Brasil, e não vi essa tensão. A partir do segundo dia, sim, comecei a ver um pouco a tensão, no terceiro eu já tinha saído. Obrigada, Celso Amorim. A gente volta então para os estúdios do Bastidores CNN, depois dessa entrevista aqui no gabinete do assessor especial para assuntos internacionais da Presidência da República, Celso Amorim, ex-chanceler. Basília, agradeça ao chanceler pela entrevista dada aqui ao Bastidores CNN, entrevista exclusiva, e parabéns por ter conseguido essa entrevista, Basília Rodrigues.